Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos. Minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, blog de João Maria, Andarilho Tópico, que sou eu, blog Santo Nome, blog Vídeo Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Group, do Yahoo Plus. Obrigado a você que participa das nossas plataformas, você que inscreveu-se recentemente, meu muito obrigado. Você que inscreveu-se já tem um tempão já, né, há mais de 32 anos, acompanha o nosso trabalho, nossa luta cotidiana aqui. Muito obrigado, tá? Você. Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada Tuzazides, um beijão para o meu amado filho, Emmanuel, papai te ama de montão. Hoje, dia 17 de maio de 2025, no meu relógio são exatamente 14 horas e 8 minutos em ponto. Falamos ao vivo, em definitivo, da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, queria falar hoje sobre pedagogia. Nosso canal é um tema recorrente, sempre estamos falando sobre pedagogia, né? E o que vem a ser pedagogia, né? Muitas pessoas que se deparam com essa pergunta. Pedagogia é que vai lidar com crianças, que vai ser o diretor de escola, eu vou poder abrir minha creche, enfim, que conhece as metodologias, enfim, são várias questões que o pessoal tem a visão, né, do que vem a ser pedagogia. Pedagogia, essa palavra de origem grega, ela vem da palavra pais e paidos e agien, e depois vem logos. No seu livro Didática Geral, Pilete ele fala sobre isso, né? Pedagogia vem do grego pais e paidos, criança, e agien, conduzir. Né? Agien quer dizer conduzir, paidos significa e agien, né? Conduzir, e logos, logia, gia, né? Isso aí vem de logos, né? Tratado ciência. Na antiga Grécia, né? Eram chamados de pedagogos os escravos que acompanhavam as crianças que iam para a escola. Como o escravo ele era submisso à criança, mas tinha que fazer valer a sua autoridade quando necessária. Por esse motivo, esses escravos desenvolveram habilidade no trato com as crianças. Então, a criança era o seu... ele mandava nele, mas ele tinha que levar a criança, ele tinha que mostrar sua autoridade. Então, ele criava uma estratégia, uma didática ali, vamos dizer assim, de condução para que tudo ocorresse bem. E eles acabavam desenvolvendo essa habilidade. Então, partindo desse pressuposto aí, meu amigo e minha amiga, eu quero que você pense nisso aí. Porque a gente fica falando sobre pedagogia, a gente vê livros, a gente vê nas faculdades, né, nas universidades, muitas questões livrescas, técnicas demais, mas o meu objetivo aqui é fazer qualquer pessoa que ouça esse nosso vídeo aqui, nosso podcast aqui, entenda essa questão. Então, pensou no escravo aí que vai conduzir a criança, a habilidade que tem, às vezes a criança não quer ir, quer mudar de caminho, ele tem que fazer a criança retornar ao caminho. Vamos pegar esse exemplo aqui que eu acho que é muito interessante. Então, o pedagogo, a princípio, eu vou falar mais profundamente sobre essa questão, mas é importante você entender isso de bate-pronto. Então, o pedagogo ali, ele vai conduzir a criança, que é o infantil. Pensa no infantil, pensa em infante. Né? Infantaria, bélico, né? Infantil, é bélico, né? Pensa nisso aí, associa que você vai ver que você vai entender. O que importa é essa questão desconexa fazer sentido para você e você entender de bate-pronto isso que nós estamos falando. Esse é o nosso objetivo, beleza? Então o infantil, muitas das vezes, não tem maturidade para muitos assuntos. É verdade ou não? Para outros assuntos, ele aprendeu algo, mas a criança não consegue permanecer com esse algo dentro dela. Às vezes ela vai esquecer. Então é preciso que se retome aquele assunto. Então, na condução da educação da criança, é importante entender essa questão. Conduzir, né? Não brigar, não xingar, mas conduzir. E na condução, você vai ter que impor a sua autoridade. Né? O professor Valdemar Magaldi Filho, eu tenho um vídeo que eu vi dele no programa que tinha na Rede Vida, esqueci o nome do programa agora, mas enfim.
ele dizia o seguinte: a autoridade é aquele que rege a si mesmo. Então, se você consegue reger a si mesmo, você vai conseguir ter a autoridade de reger outras pessoas. Então, conduzir as crianças. E o que acontece hoje em dia? Infelizmente, as crianças chegam na escola com muitos vícios, bons ou não, né? Vai saber. Muitas cacuetes, né? Muitos hábitos saudáveis para dentro da escola e outros nem tanto. Então, a condução do professor que é pedagogo vai ser nessa atmosfera. Ele vai lidar com o real. Você aprende na faculdade bonitinho ali o que está no livro, muito bacana, mas você vai lidar com o real. O real é diferente, né? Então você vai lidar com essa situação cotidiana. Então, nesse caso, nessa condução, você vai ter que recorrer ao que você aprendeu na faculdade, ou às vezes recorrer à ajuda de profissionais que já têm uma experiência na área. Então você tem um conhecimento, mas tem aquele profissional que realizou várias coisas, aprendeu muitas coisas, e você vai se debruçar com esses profissionais, né? E nessa questão, nessa troca de conhecimento aí, de saber, você vai aprender também a lidar com essa questão. Então, né, às vezes o próprio pai, a própria mãe tem um jeito de lidar com aquela criança que de repentemente vai ser válido para você ali, né, naquela questão. Então, nós somos abertos. Eu vou conduzir a criança para aprendizagem Pilete no mesmo livro, né, Didática Geral. Fica de recomendação, um baita livro, vou falar real, é um baita livro. Tem um livro dessa série, que é a série Educação, tem um no vídeo nosso lá do YouTube, né, lá no Blogger, você digita lá no buscador do Blogger, né, série Educação, né, da editora Ática, né, ou no YouTube. São livros maravilhosos que foram feitos para aqueles professores e professoras que estavam fazendo o ensino médio junto com o magistério, né? E era uma série de livros dedicados a esses professores. E quanto material rico. E tem um livro aqui, Luiz Roberto Dante. O livro chama-se Didática da Resolução de Problemas. É um livro maravilhoso aqui. Fica de recomendação para você aí do outro lado também. Tem um outro livro que eu queria recomendar, Paideia, a Formação do Homem Grego. Um outro livro que eu queria recomendar é A História da Pedagogia de Franco Campi. Um outro livro aqui, ó, Prática Psicomotora na Pré-Escola. A psicomotricidade, meu amigo, minha amiga, foi muitas questões da psicomotricidade foram deixadas de lado durante um bom tempo, nessa questão de que a criança vai desenvolver-se, né? E ela vai aprender a como fazer certas questões. E, enfim, algumas possam ser que conseguiram, mas a grandíssima maioria não conseguiu. E aquela janela de aprendizagem, de oportunidade, a criança perde. Então ela tinha uma idade para aprender tal coisa, não aprende, então ela vai ficando mais difícil, vamos dizer assim. Então, prática psicomotora na pré-escola, Vera Miranda Gomes. Movimentos, Denise Del Mato de Ical. Pré-escola, Tempo de Educar, Ana Rosa Beal e Maria Lúcia Thyssen. Contar histórias, uma arte sem idade, Maria Beth Coelho Silva. Meu, essa aqui é maravilhoso, tá? Atividades lúdicas na educação da criança. Esses assuntos aqui que eu estou trazendo para você é o universo de assunto, meu amigo, minha amiga. O que é pedagogia, para que serve, o que você vai fazer. Estou citando esses livros aqui, a gente vai se aprofundar nesse tema. Educação Artística da Criança, né? Maria Lúcia Machado Nicolau. Pontos da Psicologia Geral, beleza. Psicologia da Aprendizagem, Didática Geral e Didática Especial, de Claudino Pilete, Didática da Matemática, Ernesto Rosa Neto, Processo de Alfabetização, maravilhoso esse livro aqui, Glória Basso dos Santos e Sueli Parada Simão. Já fiz resenha desse livro no canal, maravilhoso esse livro, hein? Biologia Educacional vai falar sobre as fases do desenvolvimento da criança, o que esperar, o que não esperar. É um livro que também é muito importante.
Psicologia Moderna, Introdução ao Estudo da Filosofia e Psicologia. Antônio Xavier Teres. Maravilhoso esse livro, que vai te introduzir com os elementos essenciais da psicologia, que vai te abrir um leque de opções para você dar continuidade ao estudo. Você vai ter o grosso ali, né, o mais ou menos ali, vamos dizer assim, a essência ali, e depois você dá seus saltos. Então, é um livro, como vamos dizer, muito bom para quem quer pegar a essência ali e depois dar seus saltos ali. Literatura infantil, teoria e prática, Maria Antonieta Antunes Cunho. Curso básico de estatística, às vezes é importante você aprender sobre isso. Manual do estágio para o magistério, muito bacana. O estágio é um momento muito importante, né? Avaliação do processo do ensino-aprendizagem, Regina Célia Haidat. Sociologia, problemas na aprendizagem, Elizabeth de Assunção e José e Maria Tereza Coelho. Pensamento e linguagem da criança, né? Deixa eu ver se tem mais um outro aqui. É isso aí. Esses livros aqui eu indico para você, porque são livros aqui que eu tenho a grande maioria desses livros e outros que eu não tinha, eu fui buscar, né? Na biblioteca lá em Americana, em Campinas, em Osasco, até em Osasco, se não me engano, fui parar em Osasco também, ali na biblioteca da Unifiel em Osasco ali, na Maria Campos ali, e também tinha ali a Unifiel, na Universidade, lá na Vila Iara também, né? E alguns livros aqui, em Dayatuba não peguei nada ainda, mas enfim. Então, o pedagogo, você, meu amigo, minha amiga, contação de história, vai fazer parte? Vai fazer parte. Você tem que ter o desenvolvimento de contar histórias, de entreter as crianças, né? O lúdico vai fazer parte? Vai, não tem jeito, né? O lúdico vai fazer parte da criança, dessa questão. Não tem como não fazer parte. E é um meio de pegar algo que é muito complexo e deixar mais suave. É o lúdico. E deixar atrativo, que nem o remédio. O remédio é amargo, mas na medicina para criança, na pediatria, você coloca um docinho, um cheirinho diferente para atrair a criança para tomar o remédio, senão não toma. Então, essa estratégia de fazer isso é o mesmo para o lúdico. E o lúdico é legal, né? Porque as emoções fazem parte da aprendizagem também, né? Então, você vai utilizar isso para essa finalidade. É muito bacana, importante isso. Contação de história, você saber sobre a literatura. Tem muitas questões que são consolidadas hoje, que não tem validade, mas o pessoal está usando e está corrompendo as crianças. Você tem que ficar atento a isso. Né? Educação comparada, você veja o que está acontecendo no mundo aí. Você mesmo pode ter a liberdade, hoje em dia, de fazer isso. Então, continuando aqui, voltando àquela questão do escravo, né? do pedagogo, a gente falou sobre esses livros aí, né? Da biologia, o desenvolvimento da criança, o que esperar, o que não esperar, o crescimento dela, a curva de crescimento dela, questões da pediatria, você vai ter que dar um... Se você quiser enriquecer a sua prática, sua praxis, você vai ter que fazer isso. Administrar uma escola, gerir uma sala de aula, né? Comportamento, orientar pai e mãe, né? Você vai ter que fazer reunião com os pais, enfim. Então, tem toda essa questão. Continuando aí, uma questão mais específica da pedagogia, falamos sobre esses livros todos, né? O pedagogo ele pode ser um especialista em assuntos educacionais. Então, ou é também aquela questão de... É um conjunto de conhecimentos sistemáticos relativos ao fenômeno educativo. Então, nós temos várias definições de pedagogia, né? Piretti nos dá uma seguinte feedback. Pedagogia é a ciência da educação. Pedagogia é a ciência e a arte de educar. Pedagogia é a arte de educar. Pedagogia é a reflexão metódica sobre a educação para esclarecer e orientar a prática educativa. Emílio Durkheim. Concordo com todos esses termos aqui, eu acho que é tudo isso aí. Né? Você não vai ficar preso a uma questão só, porque você é professor,
você vai praticar aquela pedagogia em sala de aula, mas quando você se torna um gestor, vai ser diferente. Quando você se torna um coordenador, é outra questão. Quando você faz reunião com o pai e com a mãe, ou com o responsável, outro parangolê. Então, cada um tem os seus aspectos peculiares, tem aquele aspecto transversal que vai transpassar todos os temas ali, nas relações humanas, enfim, e tem aquelas coisas específicas, tá certo ou não? Então, é importante isso. Então, o conceito moderno ali da década de 90, né? Pedagogia é a filosofia, a ciência, a técnica da educação. Né? Essa técnica da educação é interessante. E Claudino Piletti, ele vai falar sobre os aspectos fundamentais da pedagogia que eu acho não, tenho certeza, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, você que vai fazer pedagogia aí, né, homem ou mulher ali, não importa a sua idade, né? Às vezes tem pessoas, eu tinha um amigo, né, o seu José, né? Ele era monitor, já se aposentou, né? Já estava se aposentando da educação, né? Ele era monitor escolar numa creche em Campinas, né? A gente fez o curso de pedagogia juntos, né, na Unopar. E nos encontros presenciais, né? A gente conversava bastante, né? E ele estava fazendo pedagogia não para dar aula, mas para ajudar o netinho dele. Ele ia ser neto, vô novo, né? E queria entender essa questão, ia dar o melhor para o seu netinho. Era o primeiro netinho dele. Então ele fez com essa intenção, né? Enfim, cada um tem sua intenção, suas questões específicas. Então, voltando ao Piletti, né? Ele vai dividir aqui a pedagogia em alguns fundamentos. O aspecto filosófico, né? Esse aspecto vai abranger os princípios fundamentais da educação, tais como as relações da educação com a vida, os valores, os ideais e as finalidades da educação. Procura responder às seguintes questões. O que deve ser a educação? Para onde a educação deve conduzir as novas gerações? Olha que interessante. Então, meu amigo, minha amiga, a gente volta num ponto que você que faz pedagogia não é só a sala de aula. Presta atenção nisso. Né? A educação vai ocorrer em qualquer local. Carlos Brandão, no seu livro Que é a Educação, ele nos diz que a educação pode ocorrer em qualquer local. Na escola, ela tem um começo, um meio e um fim para terminar, mas nunca termina a educação, na verdade. Mas dentro da escola você tem que responder o currículo, aquela questão toda, a diretriz do MEC, né? Enfim, você tem um começo, um meio e um fim. Então você tem um término ali, tem avaliações, enfim. Por quê? Porque ela é formal. Mas a educação informal ela vai para a vida toda. O aspecto filosófico procura estabelecer as diretrizes da educação de acordo com os valores de cada povo e de cada época. E nós também temos aí, Piletti diz o seguinte, o aspecto científico da pedagogia. Então, tem ciências que vão dar suporte para a pedagogia. A biologia educacional dá suporte, psicologia, pediatria dá, a educação artística, a educação, arte-educação, né? Dá suporte, ajuda. O lúdico também, a educação física, a psicomotricidade, a psicopedagogia vai dar suporte, tudo isso aí dá suporte, né? Para a pedagogia. Essa questão científica aí, a sociologia, a antropologia, né? As ciências políticas também, a economia também vai dar suporte. Por quê? Veja só. Uma questão política pode atingir, né? Por exemplo, houve uma época que no Brasil o ensino fundamental, né? O Fundi 1 e o 2, né? Eram feitos em 8 anos. E houve um período que o ensino fundamental é de 9 anos. Então, as crianças entrariam com 6 anos no primeiro ano. E se o Fundamental 1 iria ter 5 anos e não mais 4. Essa ação política mudou alguma coisa na educação? Mudou. É volta de professor para os bancos das faculdades, para aprender mais coisas, adequação de currículo, é o caramba 4, é pai e mãe
E a escola de educação infantil mudou ou não mudou? Mudou pra caramba, hein? Por quê? Na pré-escola você tinha uns lampejos ali dessa questão preparativa que às vezes acontecia, ocorria, para o Fundamental 2, que era o ensino primário. Hoje, com a educação infantil de 5 anos ali, vamos dizer assim, muitas questões que eram trabalhadas na educação infantil deixaram de lado, que ajudavam pra caramba, né? E essa questão ficou ali no fundamental. Então você mudou muita coisa. Você vinha de um jeito e as crianças estão chegando mais cedo, mas como chegam? Então aquele conhecimento que você tinha do fundamental, você tem, mas você vai ter que buscar um pouco mais de conhecimento. Que aquelas professoras que davam aula na educação infantil tinham um pouco também. Então você vai fazer essa junção aí, essa intersecção. Continuando aqui, né? O comportamento humano, segundo Piletti, ele é resultante de vários fatores. É o fator, falamos político agora, é o fator econômico, o fator psicológico, fatores biológicos, fatores antropológicos, fatores sociológicos. Entende? Isso vai resultar do comportamento humano. O que isso tem a ver? Por que Piletti ele vai colocar essa questão? O comportamento humano é resultante de fatores psicológicos, biológicos, antropológicos, sociológicos, econômicos e políticos. Possa ser que um ou outro provoque uma mudança. A psicologia está aí. Então, às vezes o fator econômico de uma determinada região vai impactar na qualidade ou na maturidade do aluno para entender certos assuntos. Olha que louco isso. Então, as políticas educacionais, elas precisam estarem alinhadas com a realidade local. Entende? E porque às vezes numa cidade, cada bairro, né, tem a sua peculiaridade, não é verdade ou não? Enfim, isso tem que estar aí num entendimento interessante. Então, tudo isso aqui que eu estou falando para você é pedagogia, meu amigo, minha amiga. Você tem que dar um jeito, de aprender isso aí. Então, falamos sobre o aspecto filosófico, o aspecto científico, e tem um outro aspecto aqui que eu queria falar com vocês, né, que é o aspecto técnico, né? O aspecto técnico refere-se à técnica educativa, ou como educar. Este aspecto situa-se entre o filosófico e o científico, isto é, entre o que deve ser e o que é, ligando o ideal ao real, aquilo que nós estávamos falando. Sobre o aspecto técnico, estuda-se os métodos e processos educativos, os sistemas escolares, as normas e diretrizes orientadoras da parte estática e da dinâmica de cada escola, os métodos e as práticas de ensino, as técnicas de trabalho escolar. Tudo isso aí é questão técnica. Esse assunto é o universo da... Tudo que nós estamos falando aqui, esses livros que nós estamos recomendando, vai te ajudar em tudo isso aí, beleza? Divisão da pedagogia. A pedagogia, pelo conceito que vimos, apresenta disciplinas filosóficas, científicas e técnicas. Disciplinas filosóficas, história da educação, filosofia da educação, educação comparada, como falei, como que é a educação em tal lugar, naquela outra cidade, em outro país, enfim, educação comparada. Política educacional, que falamos que é importante, são questões, disciplinas filosóficas. Disciplinas científicas, biologia educacional, psicologia educacional, sociologia educacional, pode pôr psicomotricidade aí, motricidade, educação física, educação artística aí também. Tem uma questão aqui que vai ajudar bem, né? Vai cair mais ali naquela questão das técnicas, mas enfim, vai ajudar bem. Disciplinas técnicas, administração escolar, higiene escolar, organização escolar, orientação educacional, didática geral e didática especial. A didática geral vai tratar como um todo do assunto da didática, né? O universo que todo professor deve conhecer. A especial vai lidar com um aspecto específico. Didática da matemática é especial. Língua portuguesa, especial. Didática especial. História. Cada uma dessas disciplinas isoladas é uma didática especial. Beleza? Então, a filosofia vai aquele aspecto filosófico, o que deve ser e para onde vai. O aspecto científico, o que é, né?
o aspecto técnico, como, né? Como que eu vou fazer tudo isso, entende? Então, o aspecto científico vai estar interligado com o aspecto filosófico. Então, na sua prática do dia a dia, depois que você sai da universidade, da faculdade, mas antes disso, meu amigo e minha amiga, sugiro a você que tenha uma lousa. Dê um jeito de ter uma lousa aí. Entre em contato com pessoas que já estão dando aula e pergunte como no estágio, como que faz o plano de aula, como faz tudo isso aí, como que escreve na lousa. Meu irmão, não sei se você vai fazer presencial à distância, EAD, não sei como você vai fazer. Você tem que dar seu jeito de tirar leite de pedra. Dá seu jeito aí de fazer isso. Depois nós temos que a didática, né? E didática vai resbalar naquilo, né? Didática geral e didática especial, que nós já falamos. Didática e metodologia. Tanto a didática como a metodologia estudam os métodos de ensino. Há, no entanto, diferença quanto ao ponto de vista de cada uma. A metodologia estuda os métodos de ensino, classificando-os e descrevendo-os sem fazer juízo de valor. A didática, por sua vez, faz um julgamento ou uma crítica de valor dos métodos de ensino. Podemos dizer que a metodologia nos dá juízo de realidade e a didática nos dá juízos de valor. Juízos de realidade são descritivos e constatativos. Exemplos: 2 mais 2 são 4. Você constata isso. Acham-se presentes na sala de aula 50 alunos. Juízos de valor são juízos que estabelecem valores ou normas. Exemplo: a democracia é a melhor forma de governo. Os velhos merecem nosso respeito. Então, a partir dessa diferenciação, concluímos que podemos ser metodologistas sem ser didáticos, mas não podemos ser didáticos sem sermos metodologistas, pois não podemos julgar sem conhecer. Por isso, o estudo da metodologia é importante. Entende? Então, o universo aí, meu amigo, minha amiga, o ciclo docente faz parte, o planejamento, a orientação, o controle, depois vai para o planejamento, orientação, controle, né? Primeira fase do planejamento, né? Aspectos que devem ser considerados no planejamento, características socioeconômicas do bairro, da região, características dos alunos, recursos da região e da escola, objetivos visados, conteúdos necessários para desenvolver o ensino. Por isso que eu digo que os livros didáticos, hoje em dia, eles nos ajudam, mas ao mesmo tempo ficamos reféns dele. Porque quando você vai para o planejamento que nós estamos descrevendo aqui, você vê que cada lugar tem a sua peculiaridade. E o livro didático, ele é padronizado, pô. Como é que faz isso aí? Entende essa questão? E existem aquelas pessoas que têm empresas que fazem lobbies, que ganham dinheiro vendendo para o governo. Como é que faz isso aí? A máfia do livro didático. Como é que fica isso aí? Então, o ensino no Brasil fica daquele jeito, né? Você tem computadores, você tem aí salas de internet, salas de computadores para as crianças, mas não funciona a internet. Você tem impressora, que o ideal seria que cada aluno tivesse uma impressora boa em casa, né? Computador para poder imprimir as coisas que fossem trabalhadas na escola, mas isso não é a realidade. Então, como que poderemos fazer uma questão diferenciada aí? É uma questão para se pensar aí. Conteúdo necessário para desenvolver o ensino, número de aulas disponíveis para cada assunto, métodos e procedimentos que deverão ser desenvolvidos para a melhor compreensão, assimilação, organização e fixação do conteúdo. Meios para avaliação e verificação da aprendizagem, bibliografia básica. Segunda fase é a orientação. Então tem um planejamento, tudo isso aí que nós falamos. Nessa fase, o professor executa o que planejou. Nessa etapa, todas as atividades visam orientar o aluno para alcançar os objetivos propostos. É a fase que requer mais habilidade do professor, a orientação. Então, voltando ao escravo lá, o pedagogo, né, que está conduzindo a criança, na orientação, você aprendeu muita coisa na faculdade, você vai ter que entrar em ação. Muitos valores que você acreditou que eram verdadeiros, para aquela sala específica já não são. De repente, para um outro ano, para outra turma, aquilo que você deixou de fazer, para aquela outra turma possa funcionar. Então, é a prática que vai te orientar, a sua praxis que vai te dar um feedback aí. Então, tem que estar muito atento aí. A terceira fase é o controle.
ela vai premiar a fase do planejamento e da orientação, né? Então, quando você dá aula, ministra uma aula utilizando as melhores técnicas de ensino, cumprindo rigorosamente o horário, utilizando um bom material didático, pode ser eficiente sem ser eficaz. Ele será apenas eficiente, apesar de tudo que faz. Não obtiver resultados, será eficiente e eficaz quando os alunos aprenderam o que ele ensinou. Então, eficiente é uma coisa, você pode ser um professor eficiente, fez tudo certinho, tá tudo bonitinho, material didático, planejou tudo bonitinho. Olha que beleza, que bênção, meu Deus do céu. Planejou tudo bacana, tudo bonitinho, você foi bem didático, enfim, tudo certinho, mas o resultado, aprendeu, o aluno não aprendeu, então não foi eficiente, você usou todas as coisas com eficiência, mas não foi eficaz. Entende? É isso que acontece aí nessa questão. Então o controle aí é muito importante, aquele feedback que você vai tendo do que você está usando ali, entende? É isso que nós falamos sempre, olha, aquilo funcionou com aquele aluninho ali, mas possa ser que com o outro não funcione. Então você, no controle, aí meu amigo, você vai juntar a questão. Então você tem aí a sondagem, antes de iniciar o trabalho, né? Tem a prognose, né? Os dados colhidos na sondagem servirão de base para a previsão da prognose. Depois você tem a terceira etapa ali, o diagnóstico e retificação da aprendizagem, o manejo ou a direção de classe. Olha só quantos assuntos aqui. Tem o manejo corretivo, o manejo preventivo e o manejo educativo. Olha só que louco, hein? A verificação e avaliação, né? Então, pedagogia e didática, metodologia, toda essa questão da pedagogia, tudo isso, meu amigo e minha amiga, você vai ver no curso de pedagogia, deveria ver tudo isso, né? Às vezes não vai ver, né? E você tem que saber contar histórias, desenvolva isso, o lúdico, a dramatização, entender a psicologia, né? Fazer a leitura correta dos seus alunos, do que está na sua frente ali. Não fique imaginando o aluno como se fosse o que está no livrinho lá, né, da faculdade, não. O aluno real ali, né? É essa questão que importa para nós, né? O que é a alfabetização, né? Essa questão toda que perdeu-se de vista ao alfa e beto, betização e alfa. Alfa é a introdução da criança no mundo das letras, né? E o alfabetização, vamos dizer assim, você tem ali o Instituto Alfabeto, o professor João Carlos ali, ele fala sobre isso, né? Construtivismo, um casamento que não deu certo na alfabetização. É um artigo muito bacana que eu recomendo para vocês aí. Nessa postagem aqui, abaixo do vídeo, na descrição, ou no primeiro comentário que eu vou deixar fixado, vou deixar toda essa questão para você aí, beleza? E aqueles livros da série de colação didática, da série de educação, vou deixar também. Porque aquele assunto é o universo, professor, que você tem que saber, né? E se você aprende a gerir uma sala de aula, consequentemente, o próximo passo, você consegue transitar ali com com o pai, com a mãe, com os alunos, com o pessoal do entorno da escola. Olha só que legal. A política educacional ali com outros professores, de repente você está administrando, mano. É questão, então, isso tudo faz parte do pacote da pedagogia. Então você especializar-se aí, né? Eu sempre recomendo o curso de especialização em gestão educacional de 1000 horas, né? Aquele que contém todas as questões do especialista da educação, que é coordenação, orientação, supervisão e administração escolar, que é a gestão escolar, né? Coordenação, muitos lugares ali, né? Era o vice-diretor não tinha, ficava ali com a coordenação que vai lidar com os professores, né? Orientação educacional, supervisão, né? Inspeção também. Então, aquele curso de 1000 horas aqui no Estado de São Paulo, recomenda a Secretaria, Conselho Estadual de Educação de São Paulo, recomenda que seja um curso que tenha 1000 horas, né? Enfim, tem até um estágio, mas às vezes não tem, não dá para ter o estágio, mas enfim. Recomendo esse de 1000 horas para você, para dar prosseguimento aos seus estudos. Lembrando que muitas universidades, no seu currículo ali, né,
existem um vasto material de disciplinas que vai preencher isso. Então, desconsidere isso se você tem. Muitas faculdades estão dando até estágio na gestão educacional. Se você tem isso aí, faça uma especialização de 400 horas para cima ali, que está tudo certo. Se você não teve, faça esse de 1000 horas aí, que é interessante. Psicomotricidade faz parte do pacote, você dá continuidade nisso, né? Psicopedagogia também, psicologia educacional, né? Neuroaprendizagem, essa questão está muito em voga hoje. No curso de psicopedagogia vai ter, que está atualizado, vai ter essas questões tratadas no curso, porque senão fica muito penduricado, que a gente vê por aí, né? As faculdades, universidades tentando atrair clientes, né, alunos, através de chamar por uma questão específica, mas o conteúdo não muda muito, então não adianta nada. O importante é você entender a questão em si, né, para você dar continuidade no fio da meada. Enfim, tudo isso é o universo da pedagogia, né? Faz parte desse pacote todo aí, né? Então, você vai ter que praticar isso, a alfabetização, né? A alfabetização fônica, que ficou muito, taxaram muito, mas a gente vê que essa discussão nos Estados Unidos e na Europa já foi muito, já está discutindo há muitos anos, da década de 90 para cá, já estão discutindo há muito tempo. Essa questão no Brasil, estamos aí, né? O Instituto Alfabeto aí, depois se dá uma procurada, tem lutado sobre isso. O professor Capovilla ali, da Universidade de São Paulo, tem um material muito farto sobre essa pesquisa da alfabetização fônica também, né? Enfim, tem um vasto material para você correr atrás, para você conseguir entender esse universo aí da orientar seu aluno, como segurar um lápis. Isso aí ficou em desuso, mas você está conduzindo, pô, a criança não sabe a posição certa de ficar na cadeira. Às vezes você não consegue, a iluminação da sala de aula está ruim, não está boa para a criança. Às vezes a criança tem problema de visão, de audição. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo isso pode interferir no processo de ensino-aprendizagem, né? Então é isso. Então, meu amigo e minha amiga, obrigado a você por acompanhar nosso trabalho. Então, pedagogia vai muito além de cuidar de crianças, de gostar de crianças, né? Você tem que lidar com esse universo da educação, da sala de aula, do entorno da escola, dos pais, da sua vizinhança ali, com outros professores, com a própria escola, na administração. Esse é o universo da pedagogia, né? O pedagogo tem que ter, a pedagoga tem que ter essa empatia, né, com o outro, né? Senão, às vezes a gente vê pessoas tentando aí, né, querem ir para a educação, mas querem ser diretor de escola, né? Não querem passar pela sala de aula. Não quero passar pela... Tu é justo, mas eu não quero passar pela sala de aula. Tá justo, beleza, mas enfim, eu gostaria também de ganhar na loteria sem jogar na loteria, mas não pode, tem que jogar na loteria. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó, se você passar pela educação, pela sala de aula, você vai estar mais tarimbado, pô. É só isso, só. Conhecer a dinâmica ali, né? Você, enfim, às vezes o professor está lá em sala de aula, ele vai ter que substituir o diretor. Isso acontece. Ele acumula 2 salários, né? Isso que acontece. Por quê? É 2 períodos que vai dar. Então ele assume às vezes. Acontece isso, acontece. Às vezes o coordenador saiu, você vai assumir. Acontece. Em escola pública acontece muito isso, né? Até na particular acontece isso. Vai acontecer. Então você tem que estar preparado, não é verdade ou não? Concurso público acontece. Aqui em São Paulo, geralmente, nas escolas estaduais, eles irão exigir que você tenha ali tempo de sala de aula e também, às vezes, esse curso aí de gestão educacional de 1000 horas, né? Enfim, tem muitos cursos por aí nesse sentido. Enfim, é isso que eu queria falar para você. Didática, metodologia, pedagogia, enfim, tudo isso faz parte desse pacote todo. Orientação, orientar o pai e mãe faz parte também, né? Então, que você tire bom proveito do curso aí, faça um bom curso. Eu puxo sardinha mesmo para pedagogia, porque eu até acho que o curso de bacharelado não poderia ter acabado. E entendo que deveria ser feito em conjunto, né? Agora está tudo junto ali, mas ficou muito estranho. Eu acho, né? É uma impressão que eu tenho, tá? Deveria continuar o curso de bacharelado em pedagogia, né? E o curso de pedagogia deveria ser de 5 anos, deveria ser a coroa, a joia da coroa, ou a cereja do bolo. As pessoas que fizeram outras licenciaturas, professor, quero fazer pedagogia, sabe aquela questão?
deveria ser, né? Mas enfim, tá desse jeito. Por exemplo, quantas pessoas que fizeram magistério lá no Cefam, que tinha em São Paulo, né? Quantas pessoas que fizeram lá o magistério, beleza ou não? Fizeram o magistério, não só fizeram o magistério, mas foram dar aula na educação infantil, nos anos iniciais, mas porque eles aprenderam vários tipos de disciplinas e metodologia do ensino de outras disciplinas, por causa que faz parte do pacote, né? Você vai lidar com pedagogia, vai ter a metodologia didática do ensino da língua portuguesa, da alfabetização, da educação física, da saúde, né? Da biologia educacional, enfim, da história, da geografia, das ciências, né? Da educação artística, da educação física, enfim, tudo isso aí, essas didáticas e metodologias, você vai aprender no curso de pedagogia também. Então acaba que quem fez lá o magistério tinha essas questões também, essas disciplinas, essa didática e metodologia. E o que ocorria? A pessoa fazia lá o magistério, no ensino médio, né, que é tipo um curso técnico, vamos dizer assim, ia para a educação. E de repente ele descobria que, pô, eu queria fazer licenciatura em História. Ia para a História, ou para outras, língua portuguesa, enfim. Então era um curso guarda-chuva. Então a pedagogia deveria ser isso. Às vezes, pô, eu me encontrei na pedagogia, mas vou partir para outra área aqui. Pô, às vezes acontece isso. Muita gente, então, eu conheço pessoas que são licenciados em pedagogia, estão dando aula de matemática. Foram para o lado da matemática, outros foram para outros lados. Então, deveria ser a cereja do bolo, né? Enfim, mas é só uma reflexão que eu tenho. Ou outra questão, né? Enfim. E o mestrado na educação deveria ser uma coisa normal, né? Você buscar um mestrado profissional e o mestrado acadêmico. No Brasil, o pessoal tenta sempre separar o mestrado acadêmico do profissional, mas eu vejo o seguinte: se você dá aula no ensino superior, você está dando aula numa universidade, beleza. É acadêmico, você vai lidar com profissionais, né? Não deixa de ser uma profissão. Então, eles tentam separar uma coisa da outra, mas você prepara o profissional para o mercado de trabalho. Quer seja na universidade ou outros. Enfim, então, não deveria ter essa separação. Deveria ser mestrado acadêmico e profissional juntos, pô. Acaba com essa salada aí, pelo amor de Deus. Né? E aí a pessoa fica mais fácil. É nosso entendimento isso, né? Entendeu? É nosso entendimento dessa questão, né? Eu fiz caldeiraria no Senai, né? De Osasco, e no Senai de São Paulo, da Imperatriz Leopoldina Mariano Ferraz, e no Senai de Osasco, na de Dias de Figueiredo, no Presidente Altino. Então a gente aprendia. Você fez caldeiraria? Fiz. Tem caldeiraria da Rebimboca da Professora? Tem. Pode ser que tenha. Tem da isso, tem. Mas num curso de caldeiraria você aprende tudo. Relativo à montagem de estruturas metálicas. Cilíndricas, esféricas ou retas, né? Enfim. Figuras que estão planas que você vai ter que desenvolver e se transformar em outra questão. Soldar, esmerilhar, ou lixar, né? Pontear, cortar com maçarico, com certa tendência. Você vai aprender todas essas questões, está no pacote do curso. Antigamente, hoje em dia mudou muito, que é tudo segmentado. Até o Senai ficou segmentado. E na educação está ficando muito segmentado também. Isso é um desserviço, nós entendemos isso. Aquela pessoa generalista que sabia bem o generalista, a generalista que sabia bem a questão, tá difícil, hein? Tá difícil pra caramba. Enfim, é isso que eu quero desejar para você, um bom curso de pedagogia aí para você, se dedique bem, não importa se você faz EAD, semipresencial, ou inteiramente presencial, ou inteiramente à distância, não importa. O importante é você dedicar-se ao material didático que foi te enviado, não confiar só no que a faculdade está dando, e ir além, tá bom? Duvide de tudo, depois duvida. Duvide de hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.